Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou High School DxD, todos os créditos a seus devidos criadores. Links na descrição do vídeo. Um simples dono de loja adolescente. Capítulo 34. Não. Naruto, você nem se sentou e ouviu. Eu disse que não. Não há nada que você possa dizer que possa mudar minha mente. Eu disse que isso não ia dar certo. Artemis virou-se para o tio. No fundo, Naruto pode ser visto marchando para longe do grupo de gigantes. Deixe-me falar com ele. O Erchaquer falou antes de caminhar em direção ao menino. Sua forma maciça o tinha dentro do alcance do loiro em poucos passos curtos. Olá, Naruto. É um prazer conhecê-lo. Eu sou Poseidon. Para os gregos, eu sou o deus do mar. O deus cumprimentou com a voz mais alegre que conseguiu reunir. Com sua vantagem de altura, ele podia ver claramente o olhar descontente em seu rosto. Se ele queria que seus planos funcionassem, ele precisava que o garoto fosse amigável, não descontente. Quando Naruto continuou a andar, Poseidon sabia que fazer o menino ser feliz não seria uma tarefa fácil. Medidas drásticas teriam que ser tomadas se isso continuasse por muito tempo. Desta vez, quando o pé de Poseidon caiu apenas alguns metros na frente dele, Naruto não segurou o chakra do sábio. Ele permitiu que a energia dourada e eufórica fluísse dele, cobrindo-o em seu manto em um instante. Poseidon levantou uma sobrancelha para a transformação repentina enquanto Naruto se acomodava em uma postura defensiva. Me desculpe se eu te assustei. O deus falou. Naruto não disse nada em resposta enquanto mantinha os olhos fixos no gigante. Atrás dele, os primórdios de seus orbes em busca da verdade estavam tomando forma enquanto ele se preparava para atacar. Deixe-me me conformar com algo mais adequado para esta conversa. O deus grego disse em voz alta antes de fechar os olhos. Naruto ficou tenso quando sentiu um peso físico sobre seus ombros. O que quer que o deus estivesse fazendo fazia emitir uma grande quantidade de energia que saturava o ar ao seu redor. O loiro podia sentir o chão começar a tremer embaixo dele enquanto a energia ficava mais abundante. À medida que a produção de energia parecia atingir seu ápice, Poseidon começou a se transformar. Foi uma mudança sutil no início, quase conseguindo escapar dos olhos afiados de Naruto, mas à medida que continuou, seus efeitos se tornaram muito mais perceptíveis. O gigante começou a encolher. A transformação não foi instantânea nem lenta. Gradualmente, cada aspecto de seu ser ficou menor até que ele ficou em uma altura que o colocou apenas alguns centímetros mais alto que Naruto. O loiro estava grato que as roupas do homem seguiram sua liderança no processo de encolhimento e forneceram ao deus a mesma quantidade de modéstia com que ele havia começado. Depois do dia que teve, a última coisa que queria ver era um Poseidon nu. Eu não fui tão pequeno em anos. O homem riu enquanto dava a seus membros um alongamento muito necessário. Compactar todo o poder de seu poder em uma forma tão pequena foi um pouco difícil para ele. Naruto permaneceu agachado, seus olhos ainda focados no deus. A qualquer momento, ele estava preparado para enviar uma das bolas de busca da verdade explodindo no homem e apagar qualquer sinal de sua existência. Ele teve um dia ruim. Espero que possamos ter uma conversa agora. Eu não sou o melhor conversador, então não tenho certeza se posso convencê-lo, mas deixe-me pelo menos explicar algumas coisas. Não. Naruto afirmou enquanto se levantava em toda a sua altura. Ele fez menção de avançar, mas parou quando Poseidon se colocou em seu caminho. Decidindo que não queria confrontar o homem imediatamente, Naruto ignorou a tentativa de bloqueio descarada e deu um passo à sua direita. Sua testa franziu quando Erchaquer se moveu no caminho para bloquear seu caminho mais uma vez. Saia do meu caminho. Naruto grunhiu para o homem. Sua paciência se esgotou e se o deus soubesse melhor, ele faria a coisa mais inteligente e sairia do caminho. Infelizmente para Naruto, Poseidon não era exatamente conhecido por sua inteligência ou sua leitura de mentes. O deus do mar permaneceu firme em seu lugar, devolvendo o olhar de Naruto com um olhar que ele pensou ser calmante, mas, na verdade, só serviu para irritar ainda mais o garoto. Olha, podemos conversar sobre isso. O homem disse enquanto segurava as mãos acima da cabeça. Ele esperava que o gesto fosse visto como não ameaçador pelo loiro e ajudasse a interação deles em um bom caminho. Quando o menino de ouro suspirou, fechou os olhos e relaxou em sua postura, Poseidon pensou que tinha conseguido fazer isso.
Ele logo descobriu que sua linha de pensamento estava completamente errada quando o loiro desapareceu de sua vista. Em um momento, ele estava lá e no próximo, ele se foi, um flash dourado, a única prova de que ele esteve lá em primeiro lugar. Poseidon só pôde piscar com sua partida repentina antes que um suspiro alto deixasse seus lábios. Isso não foi bem, tio. Eu sei, eu sei. Mas não devemos desistir. Ele é a chave da nossa vitória. Isso estava começando a se tornar um padrão, observou ele. Ele mais uma vez chegou tarde em casa e quase todos os ocupantes da casa estavam dormindo. O único que parecia estar acordado era Ofis, que decidiu esperá-lo na porta mais uma vez. Olá! Ao som da voz suave do dragão, Naruto sentiu a exaustão do dia, particularmente sua conversa mais recente, cair sobre seus ombros. Ele não queria nada mais do que passar pela garota, empurrar seus problemas e a promessa que ele fez a ela, se trancar em seu quarto e bloquear o resto do mundo. A tentação era alta, o suficiente para quase empurrá-lo para fazê-lo. Mas, mais uma vez, o lado moral dele decidiu sequestrar o controle de seu corpo e falar, apesar de ser minoria. Como foi seu dia? O loiro questionou enquanto se movia em direção ao sofá. Se ele não fosse capaz de se convencer a pular na cama, pelo menos se permitiria se sentar. Ele merecia isso, certo? Pelo menos, foi o que ele disse a si mesmo enquanto se jogava no móvel com um gemido baixo. Estava tudo bem. O dragão respondeu depois de seguir o loiro. Ela se sentou em frente a ele e viu como ele afundou no sofá. Apesar de seu conhecimento limitado de humanos, até ela podia perceber a exaustão comendo no rosto do loiro. Uma parte dela desejava falar, estimulando-o a ir descansar um pouco. No entanto, ela não sabia como expressar isso. Toda vez que ela abria a boca para falar, tudo que ouvia era silêncio. As palavras que ela queria desesperadamente falar estavam presas em sua garganta. A sensação era frustrante além da crença para a jovem. Ei, Ofis! A voz sonolenta de Naruto cortou o conflito interno do dragão. Um zumbido questionador foi sua resposta quando ela viu o loiro focar o pouco de sua atenção que ele havia deixado para ela através de seus olhos semicerrados. Você quer ir para a lacuna dimensional amanhã e ver se podemos encontrar cão-cão? Eu preciso de uma pausa na loja e fiz você esperar o suficiente. Mais uma vez, Ofis foi incapaz de manter suas emoções enquanto seus olhos se arregalaram em choque. As palavras ficaram confusas em sua boca mais uma vez, mas desta vez ela as forçou a sair. Sim. Eu gostaria disso. O dragão fez o possível para ignorar o tom elevado de sua voz quando saiu de sua boca. Ela não podia evitar. Como ela poderia quando o loiro estava ao seu redor? Quando se tratava dela, quase tudo que o loiro fazia a surpreendia. Era tudo agradável de um jeito estranho. Ela normalmente não gostava de surpresas, mas Naruto estava mudando isso. Embora ela ainda não tivesse aprendido a lidar com a bondade altruísta do loiro e com a maneira como ele agia, ela não tinha certeza se ela o faria. Bom, um bocejo forçou a boca do loiro a se abrir enquanto ele esticava seus membros. O bocejo terminou com o adolescente enrolando as pernas no sofá enquanto deitava a cabeça nas mãos. Podemos começar logo pela manhã. Naruto murmurou antes que seus olhos se fechassem. Ofis observou enquanto os orbes gêmeos desapareciam sob as pálpebras do menino. Ele permaneceu consciente por alguns momentos depois, mas os movimentos suaves e repetitivos de seu peito um minuto depois mostraram que ele não conseguiu evitar a inconsciência. Ofis ficou em silêncio enquanto observava o peito do loiro subir e descer. Foi neste momento que o dragão percebeu o quão indefeso Naruto estava. Um dos poucos seres, um humano, que conseguiu desafiá-la agora estava inconsciente a apenas alguns metros de onde ela estava sentada. Mesmo agora em sua forma enfraquecida, levaria pouco mais que um pensamento dela para extinguir sua vida. O dragão empurrou-se para fora do sofá. Sua aterrissagem fez pouco barulho quando seus pés começaram a carregá-la. Seus olhos permaneceram focados no menino adormecido enquanto ela caminhava em direção ao sofá. Cada passo era silencioso, quase completamente silencioso, enquanto ela se aproximava do menino. Em segundos, ela estava ao seu lado. Devido à sua altura e à altura do sofá, a cabeça de repouso do loiro ficou na altura de sua cabeça, oferecendo-lhe a visão perfeita de seu rosto em repouso. Quando seus roncos suaves encontraram seus ouvidos, Ofis notou para si mesma que esta era a primeira vez que ela olhava tão de perto seu zelador. Através de suas várias lutas, encontros e conversas, ela nunca teve a chance de observar completamente o rosto do menino. Agora, porém,
Com ele tão quieto e ela tão perto, ela podia ver tudo. Ela podia ver a ligeira dilatação de seu nariz com cada respiração que ele dava. Ela podia ver como seus bigodes cresceriam e encolheriam junto com seus roncos. Ela podia ver a menor borda de seus dentes atrás de seus lábios finos. Ela podia ver a sutil contração de seu nariz e o vinco de sua testa enquanto ele caía cada vez mais fundo no sono. Ela ficou ao lado dele, absorvendo cada pequeno detalhe com os olhos. Ela achava os detalhes minuciosos fascinantes, mas não sabia por quê. Eram detalhes insignificantes. Eles não tinham importância ou singularidade. Todos os humanos que existem os fizeram em algum momento de seu sono. O dragão tinha certeza de que se ela quisesse dormir, ela também ficaria parecida com a aparência do loiro. No entanto, essas mesmas feições suaves, quando colocadas na loira adormecida, de repente se tornaram interessantes. Eles cresceram significado. Eles a fizeram sentir algo. Ela ainda não sabia o que era aquela coisa e isso a frustrava. As emoções eram frustrantes em geral. Uma parte dela ansiava por voltar a um ponto no tempo em que a única preocupação em sua vida era a manutenção de sua casa. Aqueles dias foram cheios de silêncio e conforto, duas coisas que ela não recebia com muita frequência hoje em dia. Ela sentia falta daqueles dias. Mas agora, olhando para os adormecidos, ela não tinha certeza se trocaria seu presente pelo passado. Seu passado estava cheio de silêncio, mas faltou a intriga que o garoto trouxe. Era estranhamente agradável estar curioso sobre alguma coisa. Isso fez com que seus dias parecessem muito mais propositais do que antes. Um ronco particularmente alto a arrancou de seus pensamentos e forçou sua atenção de volta para o garoto. A visão de seu rosto adormecido trouxe um novo sentimento dentro dela. Era uma coisa estranha, mais estranha do que seu novo conjunto de sentimentos desconhecidos. Pela primeira vez, ela decidiu ceder ao sentimento. Sua mão se ergueu antes que ela pudesse pensar duas vezes para se conter. Sua jornada pelo ar durou apenas alguns breves segundos antes de chegar ao alvo. Sua pele era surpreendentemente macia, considerando quanto ela tinha ouvido como os humanos eram criaturas peludas e burras. Afundou em seu toque, mas voltou à sua forma original quando ela se afastou. Ela olhou para os dedos com uma sensação de admiração antes de empurrá-lo de volta para o rosto dele. Desta vez, seu alvo eram as marcas de bigode em seu rosto. Mais uma vez, ela ficou surpresa com a sensação que a encontrou. Onde a pele do menino era macia, as marcas em sua bochecha eram ásperas ao toque. Parecia que ela estava esfregando pedaços macios de casca enquanto passava os dedos pela bochecha dele. Quando a loira soltou um ronco particularmente alto, Ofis puxou a mão para trás como se tivesse tocado uma chama. Ela estava reconhecidamente um pouco ansiosa quando as feições faciais do menino se contraíram em alguma agitação invisível. Sua ansiedade cresceu quando ele levantou o braço de seu estômago para coçar a bochecha que ela estava acariciando. Mas fora isso, ele não se mexeu. O que a deixou muito mais tempo para continuar seu exame dele. "O que você está fazendo?" Esse tempo foi reduzido a zero quando uma voz falou atrás dela. Com uma natureza lenta em seus movimentos, Ofis se afastou do dragão para enfrentar a recém-chegada, Koneko. "Eu estava examinando." Não havia vergonha nas palavras do dragão enquanto ela falava. Ela tinha sido pega em flagrante ainda. Para ela, ela não fez nada de errado. Não havia nada para se envergonhar. Koneko cantarolou em resposta às palavras do deus, mas não disse nada em resposta. Seus braços permaneceram cruzados sobre o peito enquanto ela estava do outro lado da sala de seu namorado adormecido e do dragão curioso. "O que é o amor?" O braço de Koneko se descruzou com a pergunta repentina do dragão. Isso era algo que ela não esperava. "Por que você pergunta?" A Nekoshou reuniu sua compostura. Com o quão errático Ofis estava ultimamente, não seria um bom presságio para ela estar fora de seu jogo A. No entanto, ela não achava que isso importaria muito. Ela tinha uma boa ideia de por que a garota estava fazendo essa pergunta. Ofis não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela quebrou o contato visual com o Nekoshou para olhar para o Naruto adormecido. Mesmo que Koneko não pudesse ver o rosto do dragão, ela podia identificar a luta inerente dentro de seu corpo enquanto se movia. Mesmo de costas, parecia que o dragão estava lutando contra a vontade de pular no loiro. "Eu não entendo." O dragão finalmente falou enquanto permanecia olhando para Naruto. "Ele diz que se importa comigo. Mas, não como você. Ele diz que te ama, e faz coisas com você."
Koneko não pôde deixar de erguer uma sobrancelha para o tom sombrio que a voz do dragão havia tomado. O deus parecia chateado enquanto ela falava. Se o Nekoshou estava sendo completamente justo, o dragão parecia uma criança triste naquele momento. Havia também outra emoção clara na voz do dragão. Confusão. A Nekoshou soltou um suspiro silencioso para si mesma. Ela estava começando a ver por que Naruto achava lidar com a garota tão exaustivo. Nem mesmo uma centena de palavras em sua conversa e ela já estava se arrependendo de iniciá-la. Parecia que ela estava tentando explicar a metafísica para uma criança. Uma criança com capacidade de acabar com o mundo, mas ainda uma criança. Isso ainda é sobre sexo? Koneko decidiu ser direta em seu questionamento. Se o dragão ia ser tão direto em seu questionamento, ela também o seria. Não, o Fizz admitiu enquanto se virava para Koneko. Seus olhos firmes ficaram inseguros enquanto ela olhava para o Nekoshou. Ele. O dragão parou mais uma vez para olhar para o loiro. Um tremor percorreu seu corpo antes que ela balançasse seu corpo de volta para um curioso Koneko. Ele me faz sentir estranho. Koneko assentiu em compreensão antes de dar um passo em direção à garota. O Fizz se virou com um movimento repentino, mas não passou disso. Em vez disso, ela dirigiu um olhar aguçado para o Nekoshou, um olhar que Koneko conseguiu devolver com facilidade. Parece uma mistura de curiosidade e frustração. O Fizz se viu concordando com as palavras de Koneko sem pensar muito em suas ações. Surpreendentemente para ela, o Nekoshou conseguiu resumir seu estado emocional atual com suas palavras. O que você quer fazer quando olhar para ele? Esta pergunta jogou o dragão para um loop. O que ela queria fazer quando olhava para o loiro? Ela arriscou um olhar para longe da Koneko para fazer uma demonstração ao vivo. Ele. O Fizz fez uma pausa enquanto seus olhos varriam Naruto. Ele me deixa curioso. Eu quero conhecê-lo. O segundo conjunto de palavras saiu correndo de sua boca sem nenhum pensamento. Foi a primeira vez em sua vida que sua mente falou por ela sem que ela tivesse que dizer isso. Era uma sensação estranha, mas que ela não achava muito horrível. Então fale com ele. A atenção de Fizz voltou para Koneko. Se você quer conhecê-lo, tudo o que você precisa fazer é falar. Ele faz isso o tempo todo. Falando. Essa era uma ideia em que ela nunca pensou muito. Como um ser que abraçou o silêncio e tudo o que veio com ele, falar, até alguns meses antes, era um tabu. A única conversa que ela teve antes disso foi com o Great Red, e ela achou essa experiência muito desagradável. No entanto, a ideia de falar com Naruto, agora que Koneko tinha plantado em sua cabeça, não parecia tão desagradável. Desde os tempos em que ela se sentava em sua loja, ela sabia que o loiro era excitável, enérgico, falador e sempre explodindo de felicidade, todos os traços que ela achava insuportáveis. No entanto, ela não ficou irritada com ele. O som de sua voz não era irritante para ela. Metade do tempo, ela se viu lutando contra os recursos de seus fones de ouvido apenas para ouvir o adolescente. Ouvir foi metade da batalha, certo? Mas ela seria capaz de fornecer a outra metade? Pela primeira vez em muito tempo, o Fizz se viu duvidando de si mesma e de sua capacidade de falar. Ela não era uma pessoa falante e o mundo sabia disso. Falar é difícil. O Fizz se viu falando inconscientemente mais uma vez. Quando as palavras saíram de sua boca, o dragão notou para si mesma para consertar isso. Não com Naruto. Se você não falar, ele falará. Se você falar, ele falará o dobro. As palavras de Koneko foram contundentes, mas verdadeiras. Seu namorado tinha uma boca motora que parecia nunca parar. A menos que ele estivesse interagindo com um deus, é claro. O dragão permaneceu em silêncio por um momento. Ela poderia realmente fazer isso? Falar deveria ser simples, mas ela poderia realmente encontrar dentro de si para se sujeitar a isso. Ok. O Fizz cedeu à jovem leoa. Ela tentaria falar. Se isso ajudasse a acalmar o turbilhão de emoções dentro dela, ela seria uma tola por não fazê-lo. Divirta-se. Vou dormir. O Fizz piscou como uma coruja enquanto observava o Nekoshou dar uma volta rápida e desaparecer no corredor da casa. O som suave de pés pousando no tapete durou vários segundos antes que o som de uma porta se fechando alertasse o dragão que ela estava mais uma vez sozinha com a loira adormecida. Com um silêncio que ela já estava acostumada, o Fizz virou-se para encarar Naruto mais uma vez. Desta vez, porém, o silêncio não foi tão reconfortante. Parecia estranho, especialmente depois da conversa que ela acabou de ter.
Ela sentiu a necessidade de quebrá-lo. Então, ela fez a coisa errada que podia fazer exatamente isso. Ela começou a falar. Ele voa por aí, sempre gritando, sempre irritante. Ele faz esses truques, ele parece um idiota. Essas palavras suaves foram o que Naruto acordou. Seus olhos se abriram com grande esforço de sua parte enquanto as palavras flutuavam no ar. Ele vagamente processou seu significado e de quem exatamente eles estavam vindo quando ele começou a se levantar do sofá. Sua ascensão parou no meio do caminho quando uma pontada de dor cortou sua espinha. Sua mão disparou para apoiar a estrutura rígida enquanto ele assobiava alto. Nunca mais durmo no sofá. O loiro murmurou para si mesmo enquanto segurava sua coluna. O que tinha sido macio e confortável na noite passada durante seu ataque de cansaço voltou para mordê-lo na bunda. Olá! Naruto quase se lançou do sofá ao som da voz. Ignorando a dor que atormentava sua coluna, ele se virou para ver Ofi sentada diretamente ao lado dele. O silêncio encheu o ar quando a dupla encontrou os olhos. O azul colidiu com o cinza enquanto os dois seres esperavam um pelo outro falar. Bom dia! Surpreendentemente, pelo menos para o loiro, foi Ofi quem quebrou o silêncio, embora com um pouco de dificuldade. Uma noite de conversa consigo mesma e com um Naruto inconsciente não a fez uma conversadora natural. Manhã. O loiro respondeu enquanto dava uma olhada sutil ao redor da sala. A última coisa que ele lembrava era ter uma conversa cheia de exaustão com Ofi antes de sucumbir ao capricho do sono. Qualquer desconfiança entre os dois havia saído completamente da mente do menino naquele momento de exaustão. Olhar para o dragão olhando para ele com olhos tão grandes e confiantes tornou difícil para ele regurgitar essa mesma desconfiança. Há quanto tempo você está acordado? Naruto perguntou, tentando levar a conversa adiante. Se Ofi fosse a primeira coisa a ser acordada, ele pelo menos tentaria falar com ela. A noite toda. Saiu a resposta do dragão. Com suas palavras, Naruto se virou para ela com uma sobrancelha levantada. A noite toda? Ele ecoou, não acreditando inteiramente nela. Embora, quando ela sentiu um momento depois, ele não conseguiu encontrar nenhuma razão para não acreditar. Aqueles olhos pareciam inocentes demais para mentir para ele agora. Ele sabia que o dragão era tudo menos inocente, mas aqueles olhos o fizeram acreditar brevemente no contrário. Por que você ficou acordado a noite toda? Eu estava falando com você. Antes que Naruto pudesse sequer começar a questionar essa afirmação, 5 batidas ecoaram na porta da frente. Ambos os ocupantes da sala viraram a cabeça em direção ao som antes de olharem um para o outro. Ah, eu pego! O loiro correu para fora do sofá e ficou de pé antes de caminhar pela sala de estar. Ele rapidamente chegou à porta da frente, onde a destrancou sem pensar 2 vezes e a deixou abrir. Olá! Levou apenas um breve olhar para o loiro praticamente brilhante para Naruto deduzir que a pessoa que estava em sua frente era um deus. Ele reagiu da única maneira que poderia ter reagido. Ele bateu a porta na cara do deus. Bem, isso foi rude. Apolo passou a mão pelo cabelo dourado enquanto olhava para a porta de madeira na frente dele. Artemis e Poseidon o avisaram que Naruto não gostava muito do divino, mas ele não esperava uma resposta tão rude. Hora de aumentar o carisma! O deus disse enquanto batia palmas. O brilho dourado ao redor dele ficou mais brilhante quando ele estendeu a mão para bater na porta de Naruto. Quando seus dedos encontraram a superfície de madeira da porta, manchas de flocos de ouro caíram de sua pele e se prenderam à porta. A cada batida, o ouro ficava maior e mais brilhante até que toda a porta foi cercada pela estranha energia. Apolo estava prestes a bater mais uma vez, mas se conteve quando a porta se abriu. Uma carranca apareceu em seu rosto enquanto observava os flocos dourados se dispersarem da porta. Sua tristeza durou apenas um momento antes de voltar sua atenção para o loiro mal-humorado que havia atendido a porta. Olá! Apolo cumprimentou o adolescente com um sorriso brilhante e um aceno de sua mão. A proeminente carranca no rosto de Naruto disse ao deus tudo o que ele precisava saber sobre seu humor atual. O menino irradiava agitação. Isso não iria parar o deus, no entanto. Se o adolescente irradiasse irritação, irradiaria felicidade. Disseram-me para dizer-lhe para ir embora. O loiro grunhiu em uma voz monótona. Apolo ergueu uma única sobrancelha com o estranho fraseado de suas palavras, mas continuou mesmo assim. Eu não vou. Eu não sou Naruto de verdade. O discurso planejado de Apolo parou bruscamente com suas palavras. Ele inclinou a cabeça um pouco para o lado enquanto sua mente tentava processar as palavras do loiro.
O que você quer dizer com isso? O Deus questionou, esperando que algum esclarecimento pudesse esclarecer sua confusão. Como um Deus do conhecimento, não saber algo era algo que ele não gostava. Eu sou um clone. O verdadeiro Naruto partiu alguns segundos atrás. Isso era algo que ele não esperava. Apolo inclinou a cabeça para o lado enquanto olhava para o suposto clone apático. Ele veio para falar com o adolescente de verdade, não com uma cópia mal-humorada. Bem, você pode deixar uma mensagem para mim? Não. Essas foram as palavras de despedida do clone antes de fechar a porta, deixando Deus sozinho na soleira da porta. O rosto de Apolo ficou em branco por vários longos momentos enquanto ele permanecia olhando para a porta. Lentamente, uma carranca começou a se formar contra os lábios do Deus enquanto seu brilho dourado usual se desvanecia para um brilho opaco. Isso vai ser difícil. Nunca em seus sonhos mais loucos ele imaginou que chegaria a um estágio como este em sua vida. Encontros casuais com deuses, visitas de fuga das partes mais profundas do céu ou a criação acidental de sua própria religião não conseguiram levá-lo a essa conclusão selvagem. Mas, ele estava aqui. Apesar da minúscula probabilidade da situação ocorrer, ele se escondeu de um grupo de deuses em uma dimensão que existia entre as dimensões com um dragão exausto colocado sobre suas pernas. Por que as coisas não podem ser simples? Naruto pensou consigo mesmo enquanto olhava para suas pernas que estavam presas sob o peso de um dragão exausto. A garota havia abandonado qualquer senso de sua propriedade habitual enquanto seu corpo inteiro estava esticado sobre as pernas dele. Pela primeira vez desde seu encontro predestinado, ele podia ouvir suspiros curtos saindo da garota. Era um dos poucos sinais de exaustão que ele já tinha visto em Office. A ação serviu para perturbá-lo mais do que sua posição atual, pois ele se viu desajeitadamente aguardando seu fim. Talvez tentar confortá-la. A ideia, que faria todo sentido no contexto de qualquer outro ser normal, faria todo sentido. Infelizmente, Office não estava nem perto do normal. Apenas alguns meses antes, o dragão queria matá-lo. Essa intenção de matar se transformou em uma aparente falta de sexo dentro de momentos que, na honestidade do loiro, era mais problemático do que ela querer matá-lo. Embora, neste momento de sua vida, ele estivesse disposto a tentar qualquer coisa. Então, com uma leve hesitação, Naruto estendeu um braço até as costas do dragão. Uma leve carranca apareceu em seus lábios quando ele a sentiu endurecer. A parte sensata dele exigiu que ele afastasse a mão imediatamente, mas ele a ignorou. Por uma razão desconhecida até para ele, ele continuou a esfregar. Surpreendentemente, pelo menos para o loiro, suas ações não resultaram em ele ser expulso pela garota. Os pequenos cuidados dados por ele realmente fizeram sua parte para confortar a garota cansada. Muito lentamente, sua respiração afiada começou a suavizar. A subida e descida de seu peito se estabeleceu em um ritmo quase imperceptível. A expressão de dor, mesmo que Naruto não pudesse ver, se transformou em uma de contentamento quando Office fechou os olhos e se permitiu desfrutar de seu toque. Office. Os olhos do dragão se abriram com as palavras do menino. A mão dele parou de forma torturantemente lenta nas costas dela enquanto seu tom questionador pairava no ar. Com uma relutância que Office não estava acostumada a mostrar, ela se empurrou para fora das pernas do menino e sobre seu próprio traseiro. Peço desculpas. As sobrancelhas de Naruto se ergueram com um pedido de desculpas. O olhar no rosto do dragão quando ela levantou a cabeça para encontrar seus olhos era de pura sinceridade enquanto ela se sentava diante dele. Portais tornaram-se difíceis desde isso. Naruto assentiu com suas palavras, silenciando suas tentativas de verbalizar sua interação com Cão-Cão. Ela lhe ofereceu um aceno de cabeça em agradecimento antes de olhar ao redor. Voltei. Office murmurou para si mesmo enquanto tentava se levantar. Sua tentativa fracassou quando suas pernas cederam. Uma queda de volta ao chão foi eliminada quando Naruto estendeu os braços e a agarrou. Ela se viu depositada de volta no colo do loiro mais uma vez enquanto ele a impedia de cair. Estou mais cansado do que pensava. Office piscou como uma coruja antes de olhar para Naruto. Peço desculpas novamente. Estou nos impedindo. O loiro imediatamente começou a balançar a cabeça antes de juntar as mãos. Sem problemas. Com essas palavras, várias nuvens de fumaça cercaram os dois. Office observou a fumaça se dissipar vários momentos depois, revelando um pequeno esquadrão de clones loiros. Com uma rápida saudação ao seu criador, os clones se afastaram deles e correram em direções diferentes.
Enquanto você se recupera um pouco, farei meus clones saírem e nos procurarem. Naruto deu um sorriso brilhante para o Fizz enquanto seus clones desapareciam na distância. A dragão observou as cópias por um tempo antes de voltar sua atenção para a loira sorridente. Uma onda de admiração voou através dela e ela enviou-lhe um pequeno aceno de cabeça. Obrigada. O dragão disse, ganhando-lhe um aceno de cabeça de Naruto. Com essa troca, os dois desceram ao silêncio. Com o silêncio em vigor, ambas as partes logo tomaram conhecimento de suas posições atuais. Naruto. Quando o loiro começou a ficar um pouco ansioso com o Fizz sentado em seu colo, ela o chamou. Ele foi forçado a esticar o pescoço para baixo para encontrar seu olhar. Eu quero conversar. Se não fosse pela lentidão das palavras, Naruto teria pensado que tinha ouvido mal a garota. O Fizz querendo falar? Isso ia contra tudo que ele pensava sobre o dragão. Mas, depois de ouvir suas palavras enquanto olhava em seus olhos, Naruto se viu pressionado a negar suas palavras. Conversa. Naruto se viu questionando-a de qualquer maneira. Ela sentiu novamente, dando-lhe a confirmação que ele precisava. Era um pedido estranho, mas que ele não teve problemas em atender. Eu posso fazer isso. Seu entusiasmo voltou fluindo através dele com essas palavras. Sobre o que você gostaria de conversar? Isso jogou o dragão para um pouco de giro. Ela não tinha se preparado para essa pergunta. Então, ela permitiu que seus desejos falassem por si mesma. Você. Eu. Sim. Esta decisão deixou Naruto um pouco confuso. Ele não tinha exatamente compartilhado muito de sua história com ninguém aqui, excluindo o Koneko. O pensamento de compartilhar seu passado com o dragão o fez hesitar em sua resposta. Olhando para ela, porém, fez essa hesitação desaparecer. Seus olhos grandes e cinzentos a faziam parecer tão inocente aos olhos dele. Depois de suas interações matinais e da semana passada entre os dois, ele estava achando cada vez mais difícil não olhar além da fachada do Deus Dragão. Um deus? Não, ela não era nada disso. Ele havia conhecido deuses. Comparada a eles, ela não passava de uma garota simplesmente curiosa. Claro. Naruto respondeu com um suspiro suave. A decisão foi difícil para ele. No entanto, quando ele viu o menor dos sorrisos aparecer no rosto do dragão, ele não conseguiu se queixar. Como ele não podia reclamar, ele fez a única coisa que podia. Ele começou a falar. Capítulo 35. Não. Michael, eu preciso que você pare de ser teimoso e ouça. Não estou sendo teimoso. Simplesmente não estou me permitindo acreditar em tais afirmações ridículas. Michael, não há. Chega, Rafael. A voz do arcanjo ecoou pelo escritório, fechando a boca do anjo em um instante. O olhar agradável no rosto de Michael tinha sido manchado com uma carranca marcante e uma carranca. Seus olhos varreram seu colega militante, encontrando os olhos de Rafael após vários momentos de silêncio tenso. Eu não vou tentar fazer você mudar de ideia quando você já está tão firme. Apenas saiba do meu aviso. O anjo da saúde falou antes de fazer uma pequena reverência com a cabeça. Ele então se virou e saiu da sala, deixando Michael sozinho na sala. Diga o que você vai dizer. Michael disse em voz alta apesar do quão vazio seu escritório estava. Sua audiência tornou-se clara quando Gabriel surgiu ao lado dele em um rápido flash de luz branca. Uma carranca marcou seu rosto enquanto ela olhava para as costas de seu irmão. Você deveria pelo menos considerar o conselho dele. Michael virou-se para o lindo anjo em sua declaração, sua boca aberta em preparação para uma resposta. Ao ver a preocupação na voz de sua irmã, sua boca se fechou lentamente. Em vez disso, um suspiro escorregou por seus lábios antes que seus olhos se fechassem lentamente. Até você, Gabriel. A anjo feminina balançou a cabeça com suas palavras antes de dar um passo em direção a seu irmão. Ela estendeu a mão e a colocou no ombro do homem, fazendo-o abrir os olhos para olhar para ela. Olhos cansados encontraram-os preocupados enquanto os irmãos olhavam um para o outro. Isso é tão impactante para mim, Michael. Ao som de seu nome, o homem se virou, quebrando o contato visual enquanto atravessava a sala. Gabriel o observou andar pelo escritório por vários momentos sem rumo e em silêncio antes de se acomodar perto da porta. Eu não posso aceitar isso. Você pode ter que fazer isso. Não podemos mais ignorá-lo. Temos que aceitar isso como uma possibilidade. Sua resposta foi rápida enquanto ela saía de trás de sua mesa. Seus olhos brilharam com preocupação enquanto eles traçavam os ombros cansados de seu irmão por trás.
Um suspiro ecoou junto com seus movimentos. É uma possibilidade que eu nunca pensei ser possível. Você achou que a morte do pai era possível? Gabriel falou, sabendo o efeito que teria em seu irmão. Ela não ficou surpresa quando ele se virou para ela, magoado e incrédulo em seus olhos. Nós crescemos além do ponto do inimaginável, o anjo avançou. Ela sabia que era melhor para ela continuar falando em vez de deixar seu irmão ter uma palavra. Este é o momento de mudança, Michael. O pai nos ensinou a nunca deixar a ignorância nos cegar. Não deixe que seus ensinamentos sejam desperdiçados. Ele ainda está conosco. Com essas palavras, Gabriel saiu do escritório, passando por Michael enquanto ela saía. O serafim a observou sair por um momento antes que as portas se fechassem, obscurecendo sua visão, deixando sozinho com seus pensamentos mais uma vez. Pai. O anjo pensou antes de virar as costas para a porta. Em tempos de dificuldade, seus pensamentos sempre voltavam para seu pai e agora não era diferente. Então, foi com uma facilidade praticada que Michael fez a única coisa que podia fazer naquele momento. Pai nosso, que estás no céu. Santificado pelo teu nome. Por que você não o matou? Matar nem sempre é a resposta, o fiz. Parecia a resposta naquela situação. Naruto revirou os olhos quando a resposta monótona do dragão ecoou do seu lado. Ele baixou os olhos para a garota e viu que ela estava lhe enviando um olhar morto. Ele atacou e tentou te matar. Por que você não deveria matá-lo? O Fizz questionou. Ele era meu amigo. Os amigos tentam matar uns aos outros. É por isso que somos amigos? Os olhos da garota se iluminaram com curiosidade com a pergunta, fazendo Naruto gemer. Essa luz significava que ela queria uma resposta. Não, 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 não. Ele fez questão de pontuar cada palavra com um aceno de cabeça. Ele não queria arriscar a chance de qualquer ideia maluca entrar na mente do curioso Deus Dragão. Algo assim poderia significar um desastre para todo o universo. Somos amigos porque nos damos bem. Naruto acabou deixando escapar a primeira coisa que veio à mente. Um Luffy chateado não era algo com o qual ele precisava lidar no momento. Nós. Aqueles olhos uma vez mortos agora estavam cheios de esperança e estavam apontados diretamente para ele. Sim, nós fazemos. Ele respondeu com pouca hesitação e, surpreendentemente, ele podia sentir um pouco de verdade em suas próprias palavras. A sensação trouxe um pouco de tranquilidade à sua mente e o pequeno sorriso de Luffy seguindo suas palavras só aumentou. Os dois voltaram ao silêncio, quebrando o contato visual um com o outro para se concentrar no mundo ao seu redor. Naruto, o silêncio não durou muito. O loiro olhou para o Fizz ao chamar seu nome e viu que ela estava mais uma vez olhando para ele. O que é o amor? Para seu crédito, o loiro mal reagiu à pergunta. Com toda a honestidade, ele havia se acostumado com a linha selvagem de questionamento de Fizz. Isso não era nada, mas a norma para ele. Bem, sua mão se moveu para a parte de trás de seu pescoço e começou a esfregar a área. Ele podia sentir os olhos do dragão sobre ele enquanto os seus viajavam para cima para olhar para o céu, sua mente procurando a melhor resposta para a pergunta enquanto seus olhos traçavam as cores minguantes do céu. É estranho, sabe? O loiro começou antes de mover seus olhos de volta para o Fizz. O amor não é algo que você pode ver ou segurar. Naruto teve que se conter para não rir quando o dragão levantou as mãos dela na frente do rosto para examiná-las. Mesmo as pessoas que estão apaixonadas não sabem realmente o que é. Ele continuou, trazendo sua atenção de volta para ele. Se eu tivesse que descrevê-lo, eu chamaria isso de uma atração forte. Você não pode dizer de onde veio ou como chegou onde está. Pode fazer você se sentir estranho como nunca sentiu antes. É realmente confuso e frustrante e faz você querer arrancar o cabelo às vezes, mas também te deixa muito, muito feliz. Ele terminou sua declaração com um forte. Ele nunca imaginou que estaria tentando explicar o amor a um dragão primordial, mas aqui estava ele. Apesar das probabilidades, ele achou que fez um bom trabalho. Ignorando a expressão pensativa no rosto do dragão, ele não poderia ter feito muito mal. Amor. O Fizz repetiu em voz alta. Ela deu uma breve olhada nas dobras de seu colo antes de olhar de volta para Naruto. A loira decidiu olhar de volta para o céu, oferecendo a ela a oportunidade perfeita de olhar para ele mais uma vez. Como antes, a visão de seu menino a encantou e ela encontrou os cantos de seus lábios se curvando para cima sem comando. Ela não corrigiu esse movimento inconsciente. Depois do que ela aprendeu com a loira, sorrir não parecia tão ruim.
O lojista e o dragão ficaram em silêncio por um tempo, apreciando a presença um do outro e o conforto que vinha com isso. A razão original por trás de sua visita à lacuna dimensional desapareceu da vanguarda de suas mentes. A importância de sua missão diminuiu enquanto o céu rodopiante da brecha ocupava seus pensamentos. Um pequeno formigamento bem acima de seus olhos foi o único aviso de Naruto antes de uma onda de memória bater em sua mente preocupada. Suas mãos subiram para agarrar sua cabeça enquanto seu cérebro tentava classificar a massa de memórias deixadas a ele por um de seus clones. Um gemido baixo começou a sair de sua boca enquanto as visões de seus clones se tornavam mais vívidas. Você está bem? Office perguntou com uma pitada de preocupação em sua voz. Seu foco estava tão concentrado no loiro que a mudança repentina de comportamento dele realmente a assustou em um pequeno salto. Estou bem. Naruto gemeu enquanto afastava as mãos da cabeça. Seus olhos antes brilhantes e curiosos agora pareciam cansados, quase como se ele tivesse vivido toda uma outra vida em poucos segundos. Ele voltou aqueles olhos cansados para o dragão e, por uma das poucas vezes em sua vida, Office se viu incomodada com o olhar que recebeu. Eu descobri o que eles fizeram com o seu poder. Não havia muitas vantagens em ser um clone. Sua existência poderia ser resumida como bucha de canhão, seu ser físico poderia ser dissipado por um único golpe e você não era único em nenhuma medida. No entanto, o conhecimento de ser um clone abriu um portal mental na mente da criatura. As restrições físicas e advertências às quais seu criador se apegou frouxamente não existiam para ele. Ele era ousado onde o original era cauteloso. Ele era selvagem onde o original tinha que ser controlado. Então, quando ele tropeçou em uma fortaleza no meio da lacuna dimensional, nada além de excitação o encheu. Cobrindo várias dezenas de acres de terra, a coisa era uma visão intimidadora. Grandes torres disparavam para o céu, cercadas por longas passarelas de pedra. Uma parede maciça cercava toda a estrutura e o clone podia avistar vários tipos de criaturas patrulhando o caminho. Para todos os efeitos, ele deveria ter se dissipado naquele momento para que seu criador soubesse da localização da estrutura. No entanto, aquela selvageria pela qual o original era conhecido quando criança rugiu dentro dele e exigiu que ele colocasse sua curta existência em uso. Então, ele fez algo estúpido. Ele decidiu esgueirar-se para a fortaleza sozinho. Como um clone, uma entidade quebrada em um único golpe, este foi o desperdício mais estúpido de uma existência que ele poderia ter feito. Ele havia se lembrado disso várias vezes enquanto escalava as paredes pontiagudas da estrutura. O pensamento percorreu sua cabeça enquanto passava por dezenas de diferentes criaturas míticas e humanos mágicos. Foi mais forte quando ele de alguma forma conseguiu tropeçar no que parecia ser os aposentos pessoais de Cão Cão, guardados por um par de magos gêmeos. A tentação de invadir o quarto e acabar com o homem tinha sido forte, mas ele conseguiu se conter. Agora, porém, ele sabia que tinha atingido seu pico de estupidez. Olhando para a criatura na frente dele, o clone sabia que não poderia ficar muito pior. Pela primeira vez na vida total de todos os clones de Naruto, a tristeza por seu criador o encheu. A dor de cabeça absoluta que seria trazida ao menino devido à sua descoberta era algo com o qual até o clone poderia simpatizar. Olá! Suas palavras saíram lentas e inseguras enquanto ele olhava para a criatura na frente deles. Ainda tinha que mostrar a ele qualquer agressão, mas o clone de Naruto não estava se arriscando. Já havia tomado o suficiente deles em sua vida limitada. Olá! Sua resposta foi rápida, curta e enviou um calafrio na espinha do clone. Isso lembrava tanto de um certo deus dragão. Tudo sobre a criatura na frente dele o lembrava de Office. Seus longos cabelos negros, baixa estatura, traços femininos inocentes e sentimento mal disfarçado de poder avassalador cheiravam a Office. Parecia que ele estava olhando para um clone. Então quem és tu? O clone de Naruto questionou após vários momentos de silêncio. A garotinha quebrou o silêncio com um pequeno zumbido antes de olhar nos olhos do loiro. Meu nome é Lilith. Por que eu fui encarregado disso? Apolo não era um homem de arrogância. Ele não se considerava acima de seu companheiro Deus. Ele era um homem de calor, poesia e igualdade. Mas por que eu? Por que esta não pôde fazer isso? Ela é muito mais legal. O Deus pensou consigo mesmo enquanto caminhava pela multidão de estudantes viajantes. Seu corpo etéreo fazia passar despercebido e intocado pelo mar de adolescentes tagarelas. Apesar disso, ele se sentiu mais irritado do que nunca com a presença deles.
Ele não conseguia nem achar dentro de si mesmo para admirar a beleza de alguns deles enquanto seus pés o carregavam com grande relutância em direção ao seu alvo. Eu preciso que isso acabe mais rápido. O homem murmurou para si mesmo antes de sua forma se confundir em um único dia de luz dourada. A luz serpenteou pelo oceano de estudantes em questão de momentos antes de disparar pelos terrenos do campus. Sua jornada continuou por mais um mero instante antes de mudar de volta para a forma humana do Apolo. Ele olhou para a porta um tanto decrépita na frente dele com um sorriso confortado no rosto. Isso é melhor. O Deus murmurou para si mesmo antes de estender a mão para abrir a porta. Sua tentativa parou rapidamente quando um arco de eletricidade saltou da maçaneta e afundou em sua pele. Um grito alto saiu de sua boca enquanto ele empurrava o braço para trás. Ele agarrou seu apêndice dolorido com a mão ilesa enquanto olhava para a maçaneta discreta. Sua superfície limpa de bronze refletia sua expressão descontente, aparentemente zombando dele a cada momento que passava. Apolo rapidamente decidiu que não gostava dessa maçaneta em particular. Com um pequeno bufo, Apolo se transformou num único feixe de luz antes de se lançar em direção à porta. Sua forma passou pela superfície com facilidade e ele apareceu do outro lado com um sorriso presunçoso no rosto. Ele se virou para a porta, certificando-se de olhar para a maçaneta, enquanto um ar de autossatisfação irradiava dele. Você não pode impedir Apolo. Ninguém pode. O homem falou com a porta inanimada antes de se virar para observar a sala. Ele notou imediatamente os vários símbolos arcaicos e sombrios pendurados em suas paredes. Toda a área não estava bem iluminada, aumentando sua atmosfera sombria. Em suma, o Deus odiava a sala. Precisa de muito mais luz. O homem notou para si mesmo antes de seus ouvidos captarem o som de água corrente. Antes mesmo que pudesse começar a se conter, ele começou a se mover em direção ao som. Sua forma leve e arejada cortou a escuridão da sala com uma rapidez pela qual ele se tornou famoso enquanto seus ouvidos o guiavam. A velocidade de sua caminhada só aumentou quando o som sutil do zumbido chegou aos seus ouvidos. O barulho foi quase abafado pela água corrente, mas os sentidos aprimorados do Deus permitiram que ele o ouvisse. Alguém está tomando banho? O Deus pensou consigo mesmo enquanto os sons ficavam mais altos a cada passo dado. Sua pergunta logo foi respondida quando ele foi forçado a parar para não passar por uma cortina estranhamente colocada. A coisa estava entre dois longos vãos de paredes e sua estranha cor rosa contrastava com o resto do interior da sala. Ele não refletiu sobre a estranheza por muito tempo antes de empurrar a cabeça por ela com uma cortina cheia de cautela. Havia feito um trabalho místico ao esconder a grande quantidade de névoa quente que pairava no ar do outro lado, deixando Apolo para encontrar com a força com que seu rosto atravessou a barreira. Ele foi forçado a chupar uma enorme baforada de vapor d'água. Ele sufocou uma tosse tensa, o rosto vermelho de esforço, enquanto levava a mão à boca. Vários sopros abafados de ar deixaram seus pulmões, deixaram seus lábios, mas nada além disso. Com sua astúcia ainda no lugar, o Deus tentou espiar através da névoa espessa da sala. O som de zumbido atingiu o ápice de seu volume, alertando Deus que era uma certeza que alguém estava na sala. Ao forçar os olhos para vislumbrar a pessoa, ele perdeu a presença sinistra atrás dele. Deus pervertido, é assim que você quer morrer? Uma voz arrulhou em seu ouvido atrás dele, assustando Deus a Ganir. Ele se moveu para se virar para ver quem tinha conseguido se aproximar dele, mas o giro de sua cabeça foi interrompido quando a extremidade inferior de uma bandeja de metal bateu em sua cabeça. Enquanto a bandeja amassava com o impacto, sua cabeça agora doendo foi forçada para trás. Seu agressor não era do tipo misericordioso, ele aprendeu quando eles então começaram a bater a borda da bandeja contra o topo de sua cabeça. Ele foi enviado para o quarto coberto de névoa enquanto o sangue dourado escorria de um pequeno corte em sua cabeça. Espere, espere, espere! Apolo gritou quando o som da bandeja cortando o ar o alcançou. Sua súplica veio um pouco tarde demais quando o lado da bandeja encontrou sua bochecha, forçando-o a se agarrar ao chão para que ele não fosse jogado de cara em direção a ela. A picada deixada pela bandeja fez o Deus decidir que não queria ser atingido por aquela coisa novamente. Estou aqui para aprender sobre Naruto. O Deus gritou, esperando que o conhecimento de sua missão detivesse seu agressor. No entanto, ele ainda tinha as mãos levantadas acima da cabeça. Você nunca pode estar muito seguro, ele costumava dizer a si mesmo. Akeno, leve-o para a sala principal e depois vá buscar a Koneko. Apolo ouviu uma voz dizer do fundo da sala. Ele só podia supor que este era o Mer que ele estava procurando antes de ser puxado até seus pés por uma mão.
A mão, segurando-o pelo braço, puxou-o para fora da sala de névoa, restaurando sua visão completa de volta para ele. Você tem sorte que Ria-sama é tão legal. Eu adoraria decorar a bandeja inteira com seu lindo sangue dourado. Sem a névoa ou uma bandeja obscurecendo sua visão, Apolo agora podia ver a linda garota de cabelos negros parada ao seu lado. Ele não teve muito tempo para admirar sua figura, pois não conseguia tirar os olhos da bandeja ensanguentada que a garota segurava. O olhar que ela estava enviando para ele, combinado com a forma protetora que ela estava segurando a bandeja amassada, fez o deus querer sair do prédio imediatamente. Infelizmente, ele não teria chance de fazê-lo. Pelo menos não no momento, pois a garota diabólica o estava guiando até o sofá da sala. Um forte empurrão da garota o fez cair de pé e de bunda no sofá. A perplexidade encheu o deus com o ato. Ele havia sido maltratado pela jovem nos últimos minutos e pela expressão de alegria em seu rosto, a garota sabia disso. Seu sorriso quase gritou isso para ele antes que ela se virasse e saltasse para fora da sala. Ele esperava encontrar um pouco de estranheza durante sua visita, mas nada que ele pudesse imaginar o prepararia para isso. Eu vejo que você conheceu Akeno. Uma voz chamando do lado oposto da sala chamou o deus para ela. Ele virou a cabeça e foi recebido por uma jovem beleza estonteante e agora vestida, cuja ruiva molhada estava estendida sobre o ombro. A visão dela o lembrou de seu próprio Hakle cobiçado, tanto que ele podia imaginar as vestes brancas e douradas de sua serva penduradas no corpo da garota enquanto ela pregava ao povo sobre sua graça. Akeno? Esse é o nome dela, hein? Apolo fez uma pausa para esfregar o queixo. Os pensamentos que passavam por sua cabeça logo estavam transformando esse desperdício de visita em uma oportunidade de ouro. Apolo-san. A atenção do homem foi desviada de seus pensamentos pelo chamado da ruiva. Metade dela agora estava escondida atrás de uma mesa. A outra metade revelou seu olhar ocioso enquanto sua cabeça estava apoiada em suas mãos entrelaçadas. Ah, você já ouviu falar de mim? O deus sentou-se um pouco mais alto em seu assento com isso. Sempre acariciava seu ego ouvir os outros, especialmente aqueles fora de seu próprio panteão, saberem dele. Serviu como um testemunho de quão longe o alcance do Deus Sol se estendia. Que se saiba que Apolo não era um homem modesto. Eu ouvi falar de você. Ela respondeu antes de se recostar em seu assento. Não foi tudo agradável, mas eu ouvi. Esse segundo comentário serviu para esvaziar o ego inflado do Deus em um único momento, fazendo-o afundar no sofá. Antes que ele pudesse afundar muito em seu poço de depressão, Ria se levantou de seu assento, trazendo Deus de volta ao estado de alerta. Apolo, filho de Zeusileto, deus da poesia, da música, do sol e da medicina, para citar alguns. A cada palavra pronunciada, o ego esvaziado do deus recebia um sopro de confiança. Você também é o mesmo Apolo que é conhecido como portador de doenças. Um arauto da peste. O assassino indireto de Aquiles. Um assassino de crianças. Um homem de caça cujos avanços levaram mulheres ao suicídio. Um estuprador, um mentiroso, ladrão e covarde. E assim, ele foi trazido de volta ao seu nível mais básico. O olhar intenso que ela estava enviando lembrou daquele que sua mãe, Leto, costumava enviar quando ele fazia algo para irritar um dos deuses. Tudo isso ficou no passado. Eu sou uma pessoa mudada. As palavras do Deus pareciam cair em ouvidos surdos se a expressão imutável de Rias era algo para se passar. Qualquer esperança de conquistar a garota morreu naquele instante quando Deus olhou nos olhos apáticos da garota. A tensão dentro da sala recebeu uma pausa temporária quando a porta deslizou com um rangido audível. Tanto o diabo quanto o Deus viraram a cabeça em direção ao som e viram Coneco entrando na sala com Akeno logo atrás dele. A jovem parecia menos do que satisfeita enquanto atravessava a sala para ficar ao lado de seu rei. Viemos correndo. Pelo tom alegre no rosto do Akeno e pelo estoico do Nekoshou, Apolo sentiu como se tivesse entrado na cova dos leões. Mesmo com sua natureza divina, ele não pôde deixar de se encolher sob os olhares combinados das três garotas. Agora, Apolo-san. A atenção do deus voltou-se para Rias. Você disse que veio aqui para falar sobre Naruto. Bem, sim. Eu queria discutir uma coisa. O que você quer com Naruto? Koneko cortou o deus, forçando sua atenção de volta para ela. Seus olhos azuis de bebê encontraram os olhos dourados dela e ele foi forçado a suportar todo o peso de sua paixão silenciosa. Bem, nós, o panteão grego, apenas desejamos estender um ramo de oliveira a ele.
Acreditamos que uma parceria entre nossos dois grupos resultaria em um resultado benéfico para todos. O Deus permitiu que seu carisma natural tomasse conta e falasse por ele. As palavras que saíram de sua boca serviram apenas para lembrar por que ele foi escolhido para falar com o diabo. Se havia alguém entre os gregos que pudesse atrair uma multidão para o seu lado, seria ele. Você é o pior. A voz seca vinda do Necochou estava começando a provar que aquele Deus estava errado. Nada disso estava indo do jeito que ele queria. Isso ficou ainda mais claro para ele quando a garotinha começou a caminhar em sua direção. Você é um mentiroso. Eu não gosto de mentirosos. Naruto os odeia. Cada passo dado pela garota fazia o Deus se encolher cada vez mais em seu assento. Um grito quase saiu de sua boca quando ela enfiou um dedo raivoso no meio de seu peito. Não minta sobre Naruto ou eu vou te matar. Ela rosnou, chocando Deus e os outros demônios presentes. O choque continuou a crescer quando uma névoa negra começou a subir da sola de seus pés. A névoa subiu pelo comprimento de seu corpo, lançando uma sombra longa e densa para cair sobre metade de suas feições. Seu olho dourado visível parecia ficar ainda mais brilhante no contraste enquanto olhava para Apolo. E, se eu não posso te matar, Naruto vai. Incêndios ardentes no topo do Monte Olimpo. Seu templo junto com todos os outros na montanha foram transformados em uma pilha de escombros. Os corpos de seus companheiros deuses, membros de sua família, estavam frios e imóveis. Seu sangue dourado pintou as ruas de calcário branco. Gritos abafados, alguns soando muito familiares para seu gosto, rasgaram sua audição. A grande rua do Olimpo, uma estrada que ele percorreu inúmeras vezes em sua juventude, está em ruínas absolutas. Ele viu o inferno naquela rua. E, sentado na ponta, estava o loiro que ele veio procurar. Então, Apolo com suas palavras, a visão se quebrou, deixando Deus cara a cara com Coneco. Qualquer fachada de confiança foi quebrada a seus pés, quebrada pelo olhar da garota. O que você quer com Naruto? Apolo queria abrir a boca para denunciar a palavra da garota. Ele quer se levantar e atacar a garota por seu comportamento insolente. Por ousar ameaçar um atleta olímpico. No entanto, toda vez que ele queria falar, uma mão agarrava sua garganta. Ele o segurou perto e apertado, sussurrando para ele a condenação que cairia sobre ele se ele seguisse com sua ameaça. A mansidão de sua própria voz o obrigou a parar. Ele engoliu em seco, tentando trazer qualquer confiança restante para a superfície. Seu poço emocional ficou seco, deixando-o apenas com a sensação de desgraça e tristeza iminentes. Nós desejamos recrutar Naruto para desvendar a besta do apocalipse para usar para derrubar meu pai. Uma vez que as palavras saíram de seus lábios, a pressão ao redor de sua garganta desapareceu. Ele caiu no sofá com um longo suspiro, sentindo falta dos olhares compartilhados entre as três garotas. Rie soltou um suspiro quase silencioso antes de passar a mão pelas mechas vermelhas de seu cabelo. Eu preciso ligar para o meu irmão. A vida, pelo menos até agora, tem sido interessante. Ela teria chamado isso de estranho, mas ela não tinha mais nada para comparar. A curta série de experiências que compunham sua existência não oferecia muita variedade. Até agora. Seus olhos varreram para a criatura de costas para ela. O tufo de cabelo espetado e amarelo no topo de sua cabeça balançava para frente e para trás com seu movimento. A visão a lembrou do homem, Cão-Cão, se ela se lembrava de seu nome, que tinha sido seu no início de suas memórias. Os dois pareciam feitos de um material semelhante, embora seu comportamento fosse diferente um do outro. Eu não posso acreditar nisso. Essas mesmas palavras foram as únicas que ele pronunciou nos últimos 30 minutos, excluindo a pequena conversa que teve com um clone seu. Ela ficou surpresa quando o garoto conjurou a cópia e esse sentimento perdurou quando ela viu a coisa explodir em fumaça momentos depois. A morte do clone lhe trouxe tristeza. A vida de uma pessoa nunca deve ser tão curta e fugaz. Ela desejou ter mais memórias. A vida tinha começado apenas semanas atrás e suas experiências tinham sido principalmente confinadas a esta sala. De vez em quando, Cão-Cão visitava junto com outros. Eles a questionavam, perguntando sobre seu bem-estar emocional e físico. As questões físicas ela podia entender desde que lhe foi explicado que ela acabaria servindo no papel de guarda-costas. As perguntas que tratavam de suas emoções a incomodavam. Eles trouxeram sensações e sentimentos estranhos dentro dela. Ela não gostava deles. Nem um pouco.
Com um trovão distante retumbando no horizonte, a sala começou a tremer, fazendo com que Lilith e o clone se virassem um para o outro. A atenção deles foi voltada para cima quando o tremor aumentou, fazendo com que pedaços do teto caíssem no chão. O que é aquilo? Ela questionou enquanto movia sua atenção para o clone. Por sua alta proclamação de alívio, ela assumiu que ele tinha algum conhecimento sobre o que estava causando o tremor. Esse deve ser o original eu fiz. Provavelmente mais dela do que dele. Ele murmurou a segunda metade, mas ela conseguiu entender. A parte original a interessou. A maneira como o loiro disse isso fez parecer que ele não era uma pessoa para começar. Quem é o Fizz? Ela perguntou. Sua curiosidade geral aumentou quando ela viu o menino se encolher com suas palavras. As palavras dela conseguiram desencadear algo dentro dele, algo doloroso se sua reação era algo para se passar. Ela é. O clone começou antes que sua boca se fechasse. Repetiu essa ação várias vezes, cada vez fazendo a curiosidade de Lilith crescer. O padrão repetitivo chegou ao fim quando um suspiro passou pelos lábios do clone. Ele se virou para olhar para a garota com uma qualidade exausta em seus olhos. É uma longa história. Vocês todos vão morrer. Naruto estava um pouco em conflito no momento. Flutuando alto no ar, vestido com o chakra dourado da sálvia, seus olhos cortaram entre o Fizz e o chão abaixo. O rosto do dragão foi colocado em uma máscara dura enquanto sua energia escura corrosiva a cercava na forma de um enorme dragão. Quando as memórias de seu clone o atingiram, ele sabia que estava em apuros. Ele queria tanto descartar os pensamentos como meras ilusões, mas sabia que não podia. Ele também sabia que não poderia esconder a informação do dragão. Este não era um pequeno detalhe que poderia ser varrido, para nunca mais ser falado. Outro ser havia sido criado usando seu poder. Ele tinha que dizer a ela: vocês todos roubaram de mim. Ele a ouviu dizer antes de simular um soco para baixo. Seu avatar seguiu seu movimento, erguendo sua enorme mão com garras no ar antes de derrubá-la na estrutura abaixo. A energia condensada atravessou uma das torres com facilidade, fazendo com que seus tijolos se espalhassem e caíssem no chão. O Fizz então enviou seu braço varrendo para o lado direito. Seu avatar seguiu o exemplo, seu braço etéreo percorrendo seções inteiras da estrutura. Isso pode ter sido um erro. Naruto murmurou para si mesmo enquanto observava o dragão rasgar o prédio. Através das memórias de seu clone, ele sabia que havia uma grande quantidade de criaturas vivas dentro da fortaleza. Os ataques de Fizz provavelmente mataram uma pequena quantidade deles. No entanto, por outro lado, essas pessoas foram responsáveis por mentir, sequestrá-la e roubar seus poderes. Ele podia ver as razões por trás de sua raiva e, por sua vida, não podia deixar de justificar suas ações. Cão, você viveu demais. Isso, Naruto poderia concordar. E, apesar de sua natureza pacífica, ele sabia que para evitar a destruição, às vezes você tem que fazer coisas que não gosta. Então, foi com esses pensamentos que Naruto manifestou um clone e o enviou mergulhando em direção à fortaleza, ou o que restava dela. Ele viu sua cópia desaparecer por um dos buracos recém-criados do prédio antes de voltar sua atenção para o Fizz. Ela parecia estar no processo de carregar um ataque, se a aparência de um grande orbe preto na boca do dragão era algo para se passar. Isso não vai ser bom. No momento em que entramos na sala, você a preenche com a dimensão perdida e nos teletransporta para longe. Eu não me importo para onde, apenas certifique-se de ter Lilith. Você entendeu, Jorge? Sim, cão. Os dois usuários do Longinus correram pelos corredores trêmulos do prédio. Gritos distantes podiam ser ouvidos acima do som de seus pés batendo enquanto eles corriam. O inferno havia sido desencadeado sobre a dupla. Ele veio rápido, sem aviso prévio. Atingiu-os quando menos esperavam. E agora, estava ameaçando arruinar todos os seus planos. Eu não vou permitir que esta besta me detenha. Cão pensou enquanto fazia uma curva fechada em uma esquina do corredor, seus pés escorregando no tapete solto do corredor. Ele bateu a mão contra uma parede, recuperando o equilíbrio antes de continuar sua corrida. Jorge não teve tanta sorte em sua virada. Ele encontrou seu rosto firmemente plantado no chão enquanto seu líder parava em frente a uma das portas do corredor. Ele não hesitou em estender a mão e abrir a porta, revelando seu conteúdo para ele. Olá, cão. Lilith cumprimentou o homem com um aceno preguiçoso. Sua saudação caiu em ouvidos surdos, pois a atenção do homem estava no outro ocupante da sala.
Seu colega loiro parecia envergonhado ao ficar ao lado da jovem. O clone ofereceu um aceno tímido enquanto avançava em direção a Lilith. O homem não ousaria tentar machucá-lo se o clone do dragão estivesse no caminho, certo? O clone foi provado errado quando a mão do homem começou a emitir uma luz ofuscante, forçando-o a proteger os olhos. Lilith não parecia afetada pela luz enquanto olhava para o herói descendente. O clone manteve os olhos cobertos por vários segundos antes de mover a mão para fora do caminho, revelando uma lança agora empunhando o cão-cão. Ele levantou a arma no ar enquanto mirava no loiro. Eu não vou questionar como você chegou aqui. A força do ataque o derrubou no chão enquanto a sala ao seu redor tremia. O clone de Naruto estava em uma posição semelhante enquanto Lilith não parecia nem um pouco incomodada, se sua expressão entediada era algo para se passar. A garota levantou uma sobrancelha quando um tentáculo preto disparou pelo ar em direção ao cão-cão caído. Envolveu sua cintura esbelta antes que ele pudesse notar sua presença. Quando ele percebeu que estava sob seu controle, ele se retraiu no ar, puxando o homem junto com ele e deixando Clone e Lilith sozinhos mais uma vez. Isso era o Fizz. Lilith virou-se para Naruto após vários segundos de silêncio. Durante o silêncio, ele conseguiu voltar a ficar de pé e agora estava de frente para ela. Qualquer sinal de sua preocupação havia desaparecido de seu rosto. Em seu lugar havia uma máscara de aceitação. Sim, era ela. O voo auxiliado por tentáculos de cão pelo ar durou alguns breves momentos, momentos em que ele foi capaz de contemplar as ruínas destruídas de sua fortaleza. Metade dele caiu em chamas negras, enquanto a outra metade se transformou em escombros. Ele não teve muito tempo para lamentar a perda da base antes de bater no chão. Quando suas costas encontraram o chão, um grito tentou sair de sua garganta, mas ele conseguiu cerrar a mandíbula, abafando o som. Ele não se permitiria cair a tal nível, mesmo na destruição. Essa determinação sombria permitiu que ele voltasse o olhar para cima, encontrando o olhar raivoso de Office. A garota estava sentada a vários andares no ar, mas seus olhos queimavam um buraco direto para o homem. De volta tão cedo, Office? Estou surpreso de ver você ainda de pé. Colocamos o seu na campainha muito bem. O homem gritou para a garota. Um leve estreitamento dos olhos do dragão foi o sinal do homem de quão estúpidas suas palavras foram antes que ele se encontrasse erguido de volta no ar. Sua jornada o levou ao nível básico do avatar do dragão antes que ele fosse enviado de volta ao chão. A força da reunião fez uma cratera na terra sob seu corpo e forçou um grito dos pulmões do homem. O grito não durou muito quando o cão mordeu fundo o lábio, tirando o sangue, mas fechando a boca. Com os lábios cobertos de carmesim, ele dirigiu seu olhar, agora muito mais trêmulo, para Office. Eu não vou sucumbir. Eu não vou vacilar. Meu lugar é acima de você. O homem gritou antes que sua lança aparecesse em sua mão aberta. Ele cerrou o punho ao redor da arma antes de empurrá-la para Office. A ponta da arma começou a brilhar em uma brilhante variedade de cores enquanto o cão a mantinha focada no dragão. O olhar confiante no rosto do homem parecia anunciar sua vitória enquanto as cores alcançavam seu brilho máximo. Em frente ao verdadeiro poder do humano tão consumido em seu próprio ataque, Cão nunca viu uma cobra deslizar para fora do pé do dragão em direção a ele. Ele foi pego completamente desprevenido quando a cobra afundou seus dentes profundamente em seu braço, transformando suas palavras em um grito de dor. Sua lança caiu de sua mão e desapareceu enquanto ele tentava sacudir a criatura de seu corpo. Seus esforços se mostraram infrutíferos enquanto a criatura mantinha a mandíbula travada. Você é patético. Office murmurou enquanto observava o homem agitar o braço em uma tentativa de remover sua cobra. Ela ficou olhando para a cena por vários momentos, permitindo que ela se queimasse em suas memórias antes de levantar o braço. Seu avatar seguiu seus movimentos, levantando seu braço maciço um instante atrás dela. Ela parou o braço um pouco acima da cabeça antes de fechar os dedos em punho, seu avatar copiando seus movimentos o tempo todo. Ela se permitiu ficar parada por alguns momentos antes de bater com um punho para baixo. O punho de seu avatar voou pelo ar antes de pousar em seu alvo, o cão caído. Quaisquer últimas palavras seriam perdidas para sempre quando o punho golpeasse seu corpo, obscurecendo-o de vista. Office fez um movimento de torção com ela primeiro, fazendo seu avatar triturar o homem esse manchado corpo no chão. Ela continuou assim por vários segundos antes de puxar o punho, revelando que Cão agora era uma mancha vermelha. Naruto assistiu tudo isso ocorrer com uma aceitação sombria.
Ele não estava feliz vendo o homem ser esmagado no chão, mas ele não conseguia encontrar dentro de si mesmo para impedir a garota de fazê-lo. Depois do que o homem havia feito, a morte não era a pior coisa que poderia ter sido feita a ele. A atenção do loiro estava voltada para o Fizz quando ele notou as camadas de seu avatar começando a desaparecer. Ele se abaixou no chão enquanto o enorme dragão etéreo ficava cada vez mais curto. Não demorou muito para a construção desaparecer completamente, deixando o Fizz em pé na frente de um Naruto coberto de chakra. O olhar da garota estava cheio de exaustão enquanto ela olhava para o loiro. Matá-lo, foi a resposta. O Fizz expirou. A garota parecia estar a momentos de cair, mas sua voz soava mais segura do que nunca. Com toda a honestidade, ele queria rir dela e estava perto de fazer exatamente isso, mas parou quando o som de um par de passos gêmeos chegou aos seus ouvidos. O Fizz deve ter ouvido o som no mesmo instante porque ela se virou com ele para enfrentar o barulho. A exaustão em seu rosto clareou em um instante com a visão que a recebeu. Ela está sã e salva, chefe. O clone de Naruto disse enquanto caminhava ao lado de Lilith. Com um aceno de cabeça de seu criador, o clone se dissipou. A chegada repentina de fumaça não pareceu incomodar a jovem enquanto ela continuava sua caminhada em direção a Naruto e o Fizz. Ela travou os olhos com o Fizz enquanto cada passo dado a trazia para mais perto da garota. Naruto observou os dois com a respiração presa quando Lilith parou diretamente na frente de Fizz. Os dois sósias ficaram em silêncio por vários longos momentos com os olhos fixos. A preocupação começou a crescer dentro do peito do loiro quando o silêncio se arrastou. Ele começou a se afastar sutilmente da dupla, mantendo sua atenção travada neles. Ele não queria estar perto daqui se uma briga começasse entre os dois. Olá, mãe. Lilith quebrou o silêncio, forçando os olhos de Fizz a se arregalarem em choque extremo. A garota não parou por aí enquanto se virava para Naruto. Antes que as palavras pudessem sair de sua boca, o loiro pôde sentir seus próprios olhos se arregalando. O poço de preocupação bateu em seu estômago enquanto os lábios da garota se moviam para falar. Olá, pai. Obrigado a ambos por me resgatar. Capítulo 36. Quem pensou que isso era uma boa ideia? Cada palavra, exceto a última, foi pontuada com o som de uma pancada e uma pequena nuvem de fumaça. As vidas de 6 clones foram perdidas para os punhos agitados de Naruto Uzumaki. Quando o loiro se moveu para socar o último clone, o ser tomou a sábia decisão de se esquivar do caminho do punho. Suas ações lhe renderam um olhar de seu criador enquanto o clone levantava as mãos em defesa. Bem, o clone foi quem disse a Lilith. E realmente, o clone e a existência daquele clone chegou ao fim quando o punho de Naruto bateu em seu rosto. O garoto soltou um bufo enquanto a nuvem de fumaça se dispersou ao redor de seu punho antes que ele voltasse sua atenção para a direita onde Fizz e Lilith estavam se encarando. Mãe! Fizz inclinou a cabeça para o lado ao chamado de Lilith. Sua testa franziu enquanto ela corria os olhos sobre seu clone. Quando Naruto lhe disse pela primeira vez que Cão Cão havia criado uma cópia dela usando o poder que ele roubou, ela ficou enfurecida. A raiva que se acumulou dentro dela foi uma das mais fortes que ela já sentiu. Tudo o que ela queria era erradicar tudo na fortaleza, incluindo a cópia bastarda de si mesma. No entanto, de pé na frente dela aparecida, ela não sentiu nada dessa raiva. Seu peito não estava apertado de raiva. Ficou solto e livre na presença de sua filha. Era um sentimento relativamente novo, introduzido durante seu tempo com Naruto, mas não parecia estranho para o dragão eterno. Filha. Ela testou a palavra com uma leve hesitação e descobriu que seu som era um pouco libertador. Um estranho calor começou a se formar dentro de seu peito enquanto Lilith acenava para ela. É um prazer conhecê-la, mãe. Nossa separação foi intrigante, mas admito que tornou nosso reencontro muito mais doce. Fizz notou imediatamente a verbosidade da filha. Era um contraste gritante com sua própria maneira de falar com o mínimo de palavras possível. Interiormente, ela estava grata por isso. Essa pequena diferença tornou muito mais fácil ver a garota como um ser separado. Pai não parece tão emocionado. Lilith disse enquanto virava a cabeça para olhar para Naruto. O loiro estava olhando também, mas mostrou que não estava nada entusiasmado. Ele teve um longo dia. Fizz falou enquanto observava o loiro marchar em direção a eles. Cada passo dado por ele parecia tirar um pouco de sua alma, se o olhar em seu rosto era alguma coisa. Depois de vários momentos de silêncio, ele chegou onde a dupla de dragões estava. Ele ficou olhando para Lilith por um tempo antes de mudar sua atenção para Fizz.
Você está bem para nos levar de volta? Suas palavras soaram tão cansadas vindo de sua boca, ela notou enquanto assentiu. Sua destruição da fortaleza e a súbita introdução de Lilith a deixaram com uma quantidade surpreendente de energia. Ela moveu-se para invocar um portal para transportar o grupo de 3 de volta para a casa de Naruto, mas foi parado quando uma mão pousou em seu ombro. Permita-me, mãe. Ofis levantou uma sobrancelha depois de se virar para ver Lilith com a mão para cima. Os dois se olharam por vários momentos antes que o dragão respondesse com um aceno de cabeça. Ela deu um passo para longe de sua filha enquanto a garota levantava os braços no ar. Ela juntou as duas mãos em uma união apertada antes de fechar os olhos. Naruto e Ofis assistiram em silêncio enquanto a garota estava com os braços estendidos. À medida que os momentos começaram a se alongar, a dupla começou a duvidar da capacidade da garota de reproduzir a técnica de Ofis. Essa dúvida foi rapidamente apagada quando a garota começou a separar as mãos. A cada centímetro separado, uma fenda começou a surgir. A dupla observadora assistiu com interesse chocado enquanto a garota, com as mãos nuas, abria um buraco na lacuna dimensional. A jovem terminou a ação com um grunhido alto enquanto abria totalmente os braços. A fenda respondeu ao seu movimento, se espalhando para quase 4 vezes seu tamanho original. Com o portal criado, Lilith se virou para encarar seus pais antes de dar uma leve inclinação de cabeça. Depois de você, mãe e pai. Sir Zestes estava entediado. E, ó cara, isso mostrou. Se alguém na sala de reuniões se preocupasse em olhar em sua direção, teria visto o homem formando uma pirâmide a partir de um pedaço de papel. A presença dos gregos é alarmante. De acordo com a norma dos últimos meses, eles parecem se reunir perto da loja de Naruto Uzumaki. Sir Zestes olhou para a menção do nome do loiro. Ao ver a Juca apresentando uma de suas tabuletas, o diabo suspirou antes de voltar sua atenção para sua pirâmide. Naruto Uzumaki. O pensamento do nome fez o homem revirar os olhos. Desde que o menino entrou em sua vida, ele não tinha sido nada além de problemas. E quando ele pensou que toda a excitação tinha começado a diminuir com as negociações de paz, o garoto ainda conseguiu atrair problemas. Eu digo que devemos enfrentá-los imediatamente. Sir Zestes murmurou as palavras do representante do diabo de maneira infantil enquanto levantava a pirâmide em suas mãos. Em sua própria opinião, os demônios foram rápidos demais para agir. A impaciência deles tinha sido a causa de muitos conflitos no passado. Quando essa reunião estúpida termina? O diabo pensou consigo mesmo enquanto esmagava a pirâmide em suas mãos. Ele abaixou a cabeça e os braços sobre a mesa enquanto olhava para a Juca. Apesar do fato de que a boca do homem estava se movendo, Sir Zestes não estava ouvindo uma única palavra sendo dita. Sua mente havia saído da reunião há muito tempo. Sir Zestes-sama. As orelhas do homem se animaram ao som de uma voz vindo de trás dele. Ele virou a cabeça e sentiu seu rosto se iluminar em um instante ao ver sua linda esposa. Seus olhos beberam em sua figura por vários momentos antes de encontrar seus olhos. Ria solicitou sua presença. A mulher mal conseguiu tirar as palavras da boca antes que o marido se levantasse da cadeira. O homem a envolveu em um abraço enorme, levantando-a do chão por um breve momento antes de jogá-la no que costumava ser seu assento. Ela conseguiu pegar um breve vislumbre de suas costas antes que ele desaparecesse pelas portas da sala em um borrão de movimento vermelho, deixando-a sozinha para lidar com os olhares curiosos e conhecedores dos demônios restantes na sala. Rias? A Juca perguntou com uma sobrancelha levantada. Graifia deu um aceno raramente em resposta enquanto arrumava sua roupa. Como tantas vezes antes, ela teria que assumir a responsabilidade pelo marido. O que mais havia de novo? Apesar de os dois estarem morando juntos, Kuroka raramente tinha momentos pessoais reais com sua irmã. O fato de a menina estar morando com o namorado dificultava um pouco, principalmente com o quão agitada era a vida do menino. Embora, sempre que pudesse roubar a garota, ela o faria de bom grado. Sempre frustrado, sou um sequestro delta. Nos PJS, minha fita de mistura toca, as balas estão perdidas. Kuroka soltou um suspiro que foi imediatamente abafado pelos dois alto-falantes tocando do lado oposto da sala. Embora ela amasse sua irmã além da crença, ela teve que questionar seu interesse pela música. De todas as coisas para se ter um ouvido, o jovem Nekoshou era obcecado pelo rap americano. Era estranho além da crença, ver a garota de 1,5 m balançando a cabeça para a faixa pesada de baixo e xingando desenfreados, mas essa visão a fez sorrir.
Talvez fosse por causa de quão ridículo era ou talvez fosse porque era sua irmã. De qualquer forma, Kuroka aprendeu a abraçá-lo. Koneko, a mão levantada de Koneko impediu sua irmã mais velha de falar. Kuroka revirou os olhos com o gesto enquanto a cabeça da garota balançava em um frenesi. A Nekoshou mais velha estava preparada para estender a mão e pausar a música, um ato que sem saber lhe renderia a ira eterna de sua irmã, mas se conteve quando um vento forte começou a soprar pelo apartamento. O estranho sobre o vento era que nem uma única janela do quarto estava aberta. Koneko. As palavras de Kuroka foram ignoradas por sua irmã mais uma vez. A garota estava muito envolvida na música para perceber a anomalia ocorrendo dentro da sala, deixando Kuroka como a única testemunha. O vento dentro da sala ficou mais forte, o suficiente para enviar para as mechas de seus cabelos soprando em seu rosto. O ex-demônio perdido se levantou, seus olhos procurando a fonte do vento enquanto Koneko permanecia firmemente plantada no chão, sua cabeça ainda balançando ao som da música. Mesmo quando o vento chegou a um ponto em que começou a mexer nos móveis do quarto, a garota permaneceu ignorante de tudo. Tornou-se difícil para a garota ignorar o que estava acontecendo na sala quando um portal apareceu no centro da sala. Kuroka soltou um grito alto com sua aparência enquanto Koneko parou de mover a cabeça para olhar para a anomalia. Seus olhos ficaram paralisados na coisa quando 3 figuras saíram do portal. 2 das figuras que ela reconheceu, uma sendo seu namorado esfarrapado, enquanto a outra era o deus dragão que vivia sob o mesmo teto que ela. A outra figura, porém, Koneko não estava familiarizada. Ela foi a última a sair do portal e com sua entrada na sala, o portal desapareceu da existência. A jovem fez um caminho imediato para ficar entre Naruto e Office. Foi lá que Koneko percebeu as semelhanças entre a nova garota e Office. Os dois poderiam muito bem ter sido gêmeos com o quanto eles se pareciam um com o outro. Olá, Naru! Kuroka gritou por trás da segurança do sofá. Ao ver o sósia de Office, ela sabia que sua manhã tranquila havia chegado ao fim. Agora era hora de tentar evitar tanto dano quanto pudesse. O loiro soltou um grunhido em resposta antes de se arrastar até o sofá. O grupo de 4 mulheres o viu cair sobre o móvel com um suspiro alto antes de fechar os olhos. Com o menino aparentemente fora de serviço no momento, o grupo concentrou sua atenção para dentro. Office. Koneko decidiu que seria melhor se dirigir ao dragão primeiro. Com a aparência de seu namorado, ela não conseguiria muitas respostas dele, deixando o dragão como a segunda melhor fonte. Koneko. O dragão assentiu em resposta. Os dois trocaram um breve olhar um com o outro antes que ambos voltassem sua atenção para o clone do dragão. No breve momento em que tiraram os olhos dela, a garota conseguiu se afastar de Office até o conjunto de alto-falantes. Eles conseguiram sobreviver ao aparecimento do portal e ainda estavam fortes com a música de Koneko. Um monge Buda está em seu porta-malas, aumente o baixo. Não são histórias de Esopo. O que é isto? Lilith murmurou para si mesma enquanto estava a centímetros dos alto-falantes. O volume dos alto-falantes fez seu cabelo esvoaçar em seu rosto. Ela estendeu a mão interessada apenas para puxá-la de volta quando uma corda alta de baixo quase a empurrou. Isso é música rap, o melhor tipo de música. Lilith se virou para ver que Koneko agora estava atrás dela. Os dois se encontraram por um breve momento antes que o clone voltasse sua atenção para os alto-falantes. Rapa! Lilith murmurou. Você gosta disso? Koneko conseguiu captar o murmúrio da garota apesar da música alta ser tocada a centímetros de distância dela. Lilith não disse nada a princípio. Ela parecia muito fascinada pela música à sua frente para ouvir o Nekoshou. Sim. A garota mostrou que estava ouvindo quando se virou e cantou a única palavra. O rosto de Koneko se iluminou com a resposta, seus lábios se esticando em um pequeno sorriso. Você quer ouvir mais? A jovem dragão hesitou por um breve momento antes de acenar com a cabeça. Koneko fez o mesmo antes de apertar a mão da garota. Lilith não reagiu ao contato físico repentino nem quando Nekoshou começou a puxá-la para o corredor da casa. Eu tenho muito para lhe mostrar. Essas foram as últimas palavras que Kuroka ouviu de sua irmã antes que a garota, junto com Lilith, desaparecesse no corredor. Ela ouviu uma porta abrir e fechar vários segundos depois, alertando-a de que os dois haviam recuado para o quarto de Naruto. Isso foi estranho. Kuroka sentiu com as palavras de Office. Mais uma vez, suas expectativas foram varridas diante da realidade. Ela esperava violência ao ver os 3 entrando pelo portal, mas em vez disso, ela teve seu tempo de irmão mais novo roubado dela.
Ela não pôde deixar de bufar com o pensamento. Justo quando ela estava começando a realmente aproveitar seu tempo sozinha com Koneko, algo mais tinha que vir e arrebatá-la. Ela não podia culpar Naruto desta vez. Os roncos suaves do loiro a alertaram de como ele não estava disposto a participar de nada disso. Examinando o menino agora, ela podia ver o quão exausto ele estava. Isso foi até o fiz rastejar no mesmo sofá que Naruto ocupava. O que você está fazendo? Apesar de tudo nela dizendo que não, Kuroka não pôde deixar de expressar a pergunta quando viu o dragão se colocar sobre as pernas do menino. Sua falta de vontade se consolidou em seu intestino quando o Fizz virou um olho agitado para ela. Eu estou falando com Naruto. Ela afirmou antes de mover seus olhos de volta para Naruto. Mais uma vez, a necessidade de questionar surgiu dentro do Nekoshou, mas desta vez ela decidiu sabiamente manter a boca fechada. O olhar que o Deus lhe enviou lhe disse que era o melhor. Você poderia falar comigo. Kuroka pensou consigo mesma, mas não se atreveu a dizer isso em voz alta. O dragão tinha começado a falar, deixando a mulher silenciosamente observando. Um suspiro suave deslizou por seus lábios antes que ela voltasse para sua cadeira anteriormente ocupada. Se ninguém ia falar com ela, ela pelo menos ouviria. Ele acordou com a batida suave da música ao fundo, uma voz leve em primeiro plano e uma dormência nas pernas. Ele manteve os olhos enquanto as memórias de suas últimas 24 horas passavam por sua mente. O pensamento de nunca abrir os olhos era proeminente. Talvez eu volte a dormir. Ele pensou para si mesmo. Ele decidiu testar sua teoria e manteve os olhos fechados. Ele realmente tentou, abafar a música e as vozes, mas não conseguiu. Doeu para ele fazer isso, mas seus olhos finalmente se abriram, expondo-o aos ocupantes da sala. O que você está fazendo nas minhas pernas? Ele notou com grogue sua voz suave e se perguntou quanto tempo ele estava dormindo. Ele não tinha planejado dormir no primeiro, especialmente um sono profundo suficiente para que o Fizz pudesse sentar em cima de suas pernas. Eu estava falando. Naruto só pôde piscar com a resposta da garota antes de soltar um suspiro. Sua cabeça caiu no sofá mais uma vez enquanto seus olhos se fechavam. É muito rude de sua parte não cumprimentar seu convidado. O ninja teria saltado do sofá se não fosse pelo dragão sentado em cima da metade de seu corpo. Em vez disso, a parte superior de seu corpo disparou para cima, deslocando o dragão para a almofada ao lado dele. Ele não prestou muita atenção. Sua atenção estava voltada para a mulher sentada na cadeira de sua sala. Natureza. Ah. A mulher balançou o dedo para ele. O calor de sua voz estava desequilibrado pelo tom condescendente que ela usava. Para o loiro, era como se ele fosse uma criança sendo repreendida pela mãe. Mãe! Me chame de mãe! O Fizz zombou disso, chamando a atenção da mulher para o dragão. Você tem algo a dizer? Mais uma vez, apesar da doçura em sua voz, Naruto não podia sentir nada além de descontentamento em sua voz. Suas palavras imploravam para que alguém agisse contra ela para que ela pudesse feri-los. Qualquer pessoa com uma compreensão limitada de pistas sociais seria capaz de entender isso. O Fizz não era uma dessas pessoas. Você é nojento. Os anos não mudaram isso. E você mudou? Gaia perguntou com uma sobrancelha levantada. Você acredita que sim desde que agora galopa na forma de uma criança? Melhor isso do que aquele horror. Por que você está na minha casa? Ele tinha ouvido o suficiente. Ele sabia que permitir que os dois seres falassem resultaria em ele sentar-se com o que era o equivalente a duas crianças brigando uma com a outra. Ela se virou para encará-lo com um sorriso. Aquele sorriso causou arrepios na espinha. Não falava de más intenções para ele, mas não o confortava de forma alguma. Eu vim para parabenizá-lo. Ela falou enquanto se levantava. O movimento fez Naruto perceber que a mulher havia deixado de usar roupas, novamente. Eu esperava que você cuidasse de Hades. Eu não esperava que você matasse o menino e pegasse sua arma. Eu não queria pegar a foice estúpida. Naruto murmurou para si mesmo antes de bater palmas. Em uma nuvem de fumaça, a foice apareceu no ar acima da dele. Ele estendeu a mão e pegou-o antes de dar-lhe uma olhada enquanto se recostava no sofá. Não importa o quanto você tente, não vá embora. A morte pode ser um pouco pegajosa. Ela riu de suas palavras enquanto cruzava a distância entre os dois. O loiro manteve os olhos fixos nela, mesmo quando ela se acomodou na frente dele.
Um simples olhar ao nível dos olhos ofereceria a ele uma visão que muitos deuses e deusas adorariam ter. Uma vez que ela gosta de você, ela não vai embora. Estou surpreso que você não tenha notado. Observou que Naruto sentou-se para cima com suas palavras. O sorriso da mulher não significava nada além de desastre para ele enquanto ela olhava para ele. Dê uma olhada nessa pequena marca em sua mão. Seus olhos se arregalaram por um breve momento antes de disparar para a palma de sua mão direita. A foice rolou de seu colo no chão enquanto ele olhava para a nova adição em sua pele. O fraco contorno do soldado a ele por Agoromo ainda estava no lugar. Que ele estava agradecido. Ele não saberia o que fazer consigo mesmo se não tivesse o poder do sábio, especialmente com o caos que o cercava. O que ele não estava feliz era o símbolo de foice desbotado que ficava diagonalmente no símbolo do sol. O que? O loiro murmurou enquanto aproximava o rosto de sua mão. Gaia observou, mal conseguindo conter o riso, enquanto o menino examinava sua mão. Ela ouviu passar por vários estágios visíveis de emoção, cada um mais divertido que o anterior. Primeiro, ele estava incrédulo. Era tão forte no loiro, tanto que ele estava disposto a tentar balançar a cabeça na esperança de que a marca desaparecesse. Quando isso não funcionou, ele se voltou para a descrença. A descrença se transformou em raiva que envolveu o loiro tentando furiosamente limpar a marca com a mão livre. Quando isso não funcionou, sua raiva se transformou em tristeza. Ela teve que se impedir de se abaixar e segurá-lo com a forma como seu rosto caiu. Finalmente, ele se estabeleceu na aceitação. A aceitação sombria, mas aceitação, no entanto. O que é isto? Gaia murmurou em seu tom lânguido antes de tentar se colocar em seu lábio. Sua tentativa terminou com ela sentada no braço do sofá enquanto agarrava sua barriga dolorida. O loiro não estava tendo nada disso no momento. Essa é a marca da morte. O primordial disse depois de não conseguir encontrar nenhum tipo de simpatia de Naruto. O olhar que o garoto lhe enviou disse que ela precisaria explicar um pouco mais ou mais do que sua barriga estaria doendo. Eu pensei que o rabugento Osiris e seu filho explicaram isso. Como você sabe que eles me visitaram? De qualquer forma, a morte não é uma simples foice. Gaia ignorou o questionamento do garoto, ganhando um olhar dele. Ela o afastou com um aceno lento de sua mão antes de continuar a falar. Ela é um pouco mais complicada do que isso. Ela é mais velha do que eu e muito mais teimosa. Essa marca significa que ela está em você agora. Para ficar, eu acho. Eu não quero que ela fique. O loiro respondeu com nojo enquanto olhava para a marca. A última coisa que ele precisava era de outra pessoa para lidar diariamente. Oh, ela vai ficar. Até você morrer, é claro. O que é muito estranho, considerando o fato de que ela é a própria morte. Você pensaria que ela iria gostar disso. Naruto balançou a cabeça com as palavras dela. Isso não era o que ele precisava ouvir depois de um cochilo. Isso não era nada do que ele precisava. Pai. Falando de coisas que ele não precisava no momento, essa única palavra quase conseguiu fazer Naruto voltar a dormir. Em vez disso, ele conseguiu controlar o sentimento e se voltou para o som da voz. A visão de Lilith ao lado de sua namorada era algo que ele não esperava ou queria. Ele ofereceu um aceno em troca, achando muito difícil responder com suas palavras. Depois de todas as coisas agitadas que foram lançadas aleatoriamente sobre o Nekoshou, alguém poderia pensar que ele não teria nada com que se preocupar. No entanto, até ele sabia que Lilith era um outro nível de loucura. O fato de que a garota estava decidida a se referir a ele como seu pai só tornava as coisas mais difíceis. Quem é esta mulher? Lilith perguntou enquanto movia seu foco para Gaia. As duas mulheres se olharam por um breve momento antes que o jovem dragão olhasse para seu pai. Ela está incomodando você? Você precisa que eu a remova. Ah! A deusa soltou uma zombaria enquanto acenava com a mão para a garota. Isso é adorável. Você acha que pode me remover? As palavras da deusa chegaram a um fim abrupto devido à presença do punho de Lilith em seu peito. O jovem dragão não estava mais ao lado do Nekoshou. Em vez disso, ela ficou no colo de seu suposto pai. A loira teve a visão perfeita de Lilith arrancando a mão da nova cavidade no peito da mulher, derramando pedaços de terra e grama no sofá. Ela jogou o punhado de terra de volta na mulher de olhos arregalados, seu rosto uma máscara de pedra durante tudo isso. Seus olhos se encheram do veneno que suas palavras exalavam. Se o pai quiser, vou removê-lo muito além dos limites desta casa. Vou removê-lo da existência. Quando Lilith e Gaia se olharam, um peso caiu sobre seus ombros.
Ele queria arrancar o cabelo, mas a vontade de fazê-lo se perdeu. Olhando para os dois seres sobrenaturais, uma voz falou com ele. A voz, que ele vinha ignorando desde sua chegada ao mundo, implorou para que ele se sentasse. E pela primeira vez, ele decidiu ouvir. Então, com uma agradável sensação de resignação e os pés de Lilith plantados em seu colo, Naruto se recostou nas almofadas de seu sofá e permitiu que a cena evoluísse. Você é ousado. Gaia disse enquanto o novo buraco em seu peito começava a fechar. A pele de seu rosto se moveu sobre si mesma, engolindo as partículas de sujeira que Lilith havia jogado sobre ela, antes de voltar a sorrir. Sou um simples réu do meu pai. Lilith respondeu, fazendo o ser mais velho rir enquanto se levantava de seu assento no sofá. Um réu com o qual não tenho tempo de lidar. Gaia soltou um suspiro enquanto cortava os olhos para Naruto. As linhas de seus lábios se curvaram para cima em seu olhar firme. Você tem outros problemas para lidar. Eu vou voltar. A deusa deu uma piscadela rápida para a loira antes de seu corpo afundar nas tábuas de madeira de sua casa. Em questão de segundos, ela estava fora de vista, deixando Naruto sozinho com os inquilinos de sua casa. Eu não gosto dessa mulher. Lilith afirmou em voz alta, ganhando um aceno de concordância de Kuroka, Ofiz e Koneko. Naruto era o único que estava sentado imóvel, sua cabeça se inclinou profundamente na almofada de seu sofá enquanto seus olhos permaneciam fechados. Silêncio, doce e abrangente varreu a sala. Ele adorava, embora fosse agridoce em sua natureza. Doce na paz que veio junto com isso. Amargo porque ele sabia que chegaria a um fim estrondoso. Sempre foi. Você está bem, pai? Seus olhos se abriram para ver o rosto de Lilith acima do seu. Ao ver seus olhos cor de chocolate cheios de preocupação, preocupação pelo homem que ela considerava um pai em toda a sua luz, seus lábios se ergueram. Seus olhos brilharam enquanto sua mão se levantava para descansar na cabeça da garota. Estou bem. Só um pouco cansado. O leve brilho em seus olhos tornou a ação um pouco mais suportável. Talvez não fosse tão ruim. Pelo menos, era o que suas fantasias lhe diziam. A realidade decidiu dar um tapa na cara dele quando um tapinha em seu ombro chamou sua atenção. Um rápido giro de cabeça o colocou cara a cara com sua namorada. Você é um pai agora, hein? Sua boca se abriu em um instante para se explicar, para de alguma forma mitigar o caos da situação, mas ele se conteve. A sugestão de diversão atingiu seus ouvidos. Seus olhos voaram sobre o rosto de Koneko, procurando por qualquer confusão, raiva, decepção e ele não encontrou nada. Nada desse tipo. Apenas um par de lábios curvados e uma sobrancelha levantada o saudaram. Antes que ele pudesse questionar, ele realmente queria questionar, Koneko avançou para pressionar seus lábios contra os dele. O beijo foi curto, mas disse ao loiro quase tudo o que ele queria e precisava saber. Lilith me contou o que aconteceu, eu montei o resto. Fale mais tarde. Ela sussurrou para ele antes de dar outro beijo rápido em sua bochecha. Estou com a tia Koneko desde que chegamos. As palavras de Lilith trouxeram sua atenção de volta para ela. Ela me ensinou muito, incluindo o rap. Rapa. Ele sabia da obsessão de sua namorada pelo gênero musical. Ele não sabia como a garota conseguiu empurrar outra pessoa tão cedo. Quanto tempo ele estava dormindo? Sim, rap. Sempre. Suas palavras chegaram a um fim rápido quando uma batida ecoou pela sala. A atenção coletiva da sala se moveu para a porta ao ouvir o som. Antes que Naruto pudesse se levantar e responder, Lilith o pressionou no sofá. Eu vou responder, pai. Ela pulou do sofá e caminhou até a porta. Seu rosto era uma máscara de calma quando ela estendeu a mão e abriu a porta. El. Você está aqui para ver a mãe ou o pai? De todas as saudações que ela esperava, essa não era uma delas. Ela não sabia que alguém na casa tinha tido um filho. Quem é sua mamãe e papai? Ela disse enquanto se inclinava para a jovem. Ao se aproximar, ela teve que admitir para si mesma as semelhanças que viu na garota e no deus dragão, Ofiz. Foi estranho. Meu pai é Naruto Uzumaki e minha mãe é Ofiz. Agora, por que você está aqui? Ela tentou responder. Ela fez. No entanto, o puro choque da declaração a fez congelar. Ela tentou se mover. Levou vários segundos de tensão, mas ela conseguiu. Ó céus! Esse não foi seu momento de maior orgulho. Ela estava acostumada a ficar calma em tempos de turbulência, mas isso era demais para ela lidar com graça. Você desperdiçou meu tempo. Vá embora.
Essa foi a última vez que ela ouviu da garota antes que a porta fosse batida em seu rosto. Ela piscou uma vez com um gesto rude. Isso não estava indo do jeito que ela esperava que fosse. Ela veio aqui com um propósito, no entanto. E esse propósito a chamou para estender a mão para bater na porta novamente. Antes que ela pudesse bater a segunda batida, a porta se abriu novamente, revelando a pessoa que ela veio ver. Naruto. Ela sorriu. Gabriel. Sua resposta foi muito mais sedada. Seu cabelo selvagem e olhos estreitos faziam parecer que ele tinha acabado de sair da cama. Você se importa se eu entrar? Ele lançou um olhar hesitante por cima do ombro em sua casa antes de encontrar os olhos dela. Claro. Ele gaguejou antes de sair. Ela lhe deu outro sorriso enquanto se movia para dentro da casa. Aquele sorriso encontrou um fim rápido quando 4 pares de olhos focaram nela. Ah, olá! O anjo acenou para as 4 mulheres. Ela recebeu 2 acenos, um aceno e um único olhar gelado. Ela imaginou que essa era a melhor resposta que ela teria enquanto Naruto a guiava até a área de estar. Você pode sentar onde eu estava. A oferta do menino foi recebida com um rápido aceno de cabeça enquanto ela levantava as mãos. Não, não, não. Eu preciso estar de pé para isso. O anjo disse antes de chupar uma respiração profunda. Seus olhos se fecharam por um breve momento enquanto a respiração a deixava em um fluxo constante. Eles reabriram, revelando as brilhantes gemas azuis de suas íris, enquanto ela dirigia sua atenção para Naruto. Naruto, eu acredito que você é a vontade do meu pai.